Olá, Itapê, boa noite, tudo bem? Mais uma entrevista no seu ponto de vista, hoje com a vereadora Diva, o nome é comprido, Diva de Fátima Antunes Luciano, né? Isso. Ela é vereadora, gente, de Campininho do Monte Alegre. E por que eu estou entrevistando ela? Porque é mais uma mulher, já não estamos no março da mulher, mas é sempre gratificante ouvir uma mulher que já está na maturidade e que se dedica às causas sociais, à política. Ela vai falar um pouquinho com mais calma. Mas para mim, que gosto de valorizar as mulheres de qualquer idade, a semana passada a gente fez uma entrevista que bombou com uma menina de 22 anos. Hoje a gente está aqui com a Diva. Diva, me dá sua mão. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cris. É um prazer estar aqui dando essa entrevista com vocês e a gente vai procurar responder o que você vai perguntar pra gente. Não sei se eu vou poder falar tudo. Então, gente, eu vou fazer várias perguntas dificílimas. Vou botá-la em maus lençóis. Brincadeira! Não, mas a Diva, para você não ficar com essa impressão de que eu vou botar você em maus lençóis, me diga uma coisa, você tem 68 anos. Isso. Você nasceu aqui em Itapetininga, conta um pouquinho a sua vida, a sua história, se você é casada, quantos filhos, e como é que você acabou chegando na Campininha. Conta resumidamente o contexto da sua vida até chegarmos até esse momento. Depois a gente vai falar com mais calma sobre a campanha dela. Então, Cris, eu não sou daqui de Itapetininga, tenho família aqui, mas não sou. Sou de Angatuba, nascida lá. Aí fui natural de Angatuba, fui morar para Campininha. Menina ainda? Criança, 2 anos e meio. Muitos anos, né? Bastante. Então, lá eu me criei, estudei até o ponto que eu pude estudar. E depois... E que ponto foi esse? Eu só fiz até a 4ª série, não pude estudar mais. Meu sonho era de ser médica pediatra. Mas não pude. Na época era muito difícil, né? Nossos pais tinham outro pensamento. Sim. Embora meu pai tivesse condição de eu estudar. Mas minha mãe era muito apegada aos filhos, achava que ficar junto era melhor. Quantos irmãos você tinha? Nós somos em 8 irmãos, um falecido já com 3 aninhos. Mas quantos meninos e quantas meninas? São 4 meninas, 4 meninas e 3 meninos. Dos seus irmãos? Dos meus irmãos, E quantos falecidos já? Um falecido. Então, era um menino falecido, né? Daí ficou 3 irmãos e 4 irmãs. E qual faleceram agora? Faleceram as mais velhas. Então tem mais dois irmãos. Ainda tem mais eu e tenho a minha irmã caçula que ficou. Então ficaram 4 irmãos. Ficaram os irmãos. Faleceram 3? Não. Faleceram 2 irmãs e o irmão. Então, 3 irmãos. Aí ficou os irmãos e nós, duas irmãs. 4 filhos. Quantos meninos e quantas meninas? Então agora ficou 5, né? 2 meninas e 3 meninos. Porque eram 8, não 7. 8. Tá certo. Eu tava na cabeça com 7 na cabeça. Então, sempre... Eu imagino uma família de 8 filhos, 8 irmãos... É uma união, é uma proximidade que eu não consigo imaginar. Minha família, a família do meu pai, eu tenho muito orgulho de falar porque é uma família muito unida. Nossa, chegava domingo na casa da minha mãe, todo domingo era festa. Era festa, porque ia os irmãos, ia os maridos, né, as mulheres dos irmãos, as noras. Todos, e os netos. Então, todo domingo era uma festa. A minha mãe cozinhava no fogão de lenha e aí ficava na panela grande. O que a sua mãe costumava fazer mais? Macarronada, arroz com frango? Assim, macarronada, tinha arroz com frango, arroz com suã. Engraçado. Nossa, era muito... Quando ela matava os porcos lá, meu pai matava, era muito, muito
gostoso porque era uma festa. Mas então deixa eu perguntar, vocês não moravam na cidade, moravam Não, no sítio? que até hoje a gente mora no sítio. Sempre moramos no sítio. verdade. A gente não. Lá o nosso bairro lá é bairro do Laranjal e eu moro no sítio Pombinho. E é engraçado, deixa eu só falar não quero interromper, já interrompendo, não sei se você vai concordar comigo, parece que naqueles idos, você tem 68, eu tenho 63, naqueles idos a pobreza não era como a pobreza é hoje, né? Era diferente, você podia juntar todo mundo e aí sempre tinha um frango, tinha fartura, a impressão que dava, Na casa do meu pai, a gente... Quintal grande. Exatamente, era o sítio lar do meu pai. A gente tinha muitos vaca, cabeça de vaca, eu tirava leite. Ai, que delícia! E meu pai criava porco. Só que naquela época, já voltando um pouquinho atrás, a gente tinha que buscar água no rio, Sim. na cabeça. E eu fui nessa época. Eu puxava água na cabeça, apanhava uma lata e uma latinha na mão e vinha embora. A minha mãe, assim. eu era pequena, mas a minha mãe chegou a lavar roupa na beira do rio também. Então, o rio Tinha Tapetininga. poço, a gente pegou... No rio Tapetininga, meu pai levava ele pegava um tratorzinho que ele tinha, colocava a bacia de roupa e a gente levava eu pro rio. Lavava tudo, Na depois beira do ele rio. ia buscar. No rio Tapetininga. Então, foi a minha infância, eu queria viver tudo hoje, porque foi uma infância muito gostosa. Eu brinquei, eu trabalhei, eu vivi bem com meus pais, eu vivi bem com meus irmãos, e a nossa casa era só alegria. Vinha pela família passear na casa do meu pai, não era uma família, era uma família enorme. Então, a turma de Tapetininga que ia para lá, chamava-se, eu lembro muito que foi hoje, Francisco e Nair. E eles moravam aqui e tinham muitos filhos, eu não lembro quantia de filhos, parece que não sei se é 10, bastante filhos. Nossa. Eles ficavam as férias inteiras do mês de julho na casa do meu pai. E nossa, como que a gente brincava. A gente brincava demais. E não tinha miséria, né? Não tinha miséria. O pouco que tinha e era... Meu pai falava pouca assim, maneira de dizer, né? Mas, por exemplo, arroz, o feijão, o ovo, a carne de frango, a carne de... Não tinha... Sabe, né? A horta. Tinha horta, tinha frango à vontade, tinha leitão à vontade. Que legal. E meu pai falava assim, minha mãe... E o leite? Leite à vontade, a gente fazia doce de leite, fazia arroz doce, fazia queijo. Olha, gente. Então, eu tive uma infância maravilhosa. E que eu falo assim, se eu fosse me voltar de Novo York, foi sacrificado mesmo. Sim, sim. Porque eu tinha que ajudar a buscar água, a gente tratava de porco, a gente fazia de tudo. Aí, bom, isso aí é tempo de criança. Passou o meu tempo de criança, meu pai comprou um sítio longe de casa, então eles iam trabalhar nesse sítio e eu ficava com a minha mãe na época. Eu tirava leite, eu buscava as vacas, criava a vaca no pasto, eu ia buscar, eu não tinha medo de nada. De nada. Mas a gente não tinha mesmo, né? E era gostoso porque eu falava assim que era fartura, porque chegava a gente na casa do meu pai, a gente nunca a gente me trava nada. O meu pai dizia assim, quando era bastante, vamos matar um leitão, é melhor do que tá matando frango. Aí às vezes, vamos matar uns 3 frangos. Aí fazia aquela panelada de molho de frango, era muito bom. Você sabe quem que ia na casa do meu pai? Daqui acho que você deve até conhecer. Se a família escutar isso daí, eles vão lembrar na hora. A turma do japonês aqui, o Alberto, o fotógrafo. Eles iam com a família inteira jantar, almoçar na casa do meu pai. De qual casa, assim? Aqui o Alberto, a Foto Aurora. O Foto Aurora. Isso, Dona Tereza, o seu Alberto, a família dele inteira ia lá em casa, nossa, era maravilhoso. Tirando essa parte, para andar mais rápido. Não, tá bom, tá bom. Então, eu não pude estudar, eu fiz até a 4ª série, daí eu casei, aí... Como é o nome do seu marido? José Carlos. Vocês são casados? Somos casados. Quantos anos já? 45 anos. Quantos filhos vocês tiveram? 3. 3? 3 filhos. A Vi? 2 meninas, a Edi Carlos e a Edilene. E quem que é mais velha, Edilene? A Viviane. A Via, mas que a Viviane A Viviane é mais velha. Gente, quantos anos ela tem? A Viviane tá com 40... Ela fica brava. 40... Não, acho que não. 42? Ela é nova ainda. 43 anos. 43, ela é nova. Daí, mas assim, daí as crianças nasceram,
foi para a escola, a gente queria trazer eles. Mas vocês continuaram morando lá? No mesmo lugar. Ficamos lá. E quanto tempo era? Eu só mudei do sítio onde a gente nasceu, morou a vida inteira. Depois que eu casei, eu fiquei 1 ano e meio fora, que fomos lá perto também, ali no Gorivelho, né, lá do lado de Angatuba. Mas 1 ano e meio a gente voltou para trás. Quanto tempo era de Angatuba? Dava para elas estudar, suas filhas? Não, minhas crianças já estudaram na Campininha. Na Campininha? Já na Campininha. Tinha uma condução ou seu marido levava? Então, a Viviane até hoje ela reclama, porque quando ela tirou a 4ª série, que ia para o primeiro ano Quinta série? Na 5ª série, aí ela não tinha ônibus na época. E para a gente levar todo dia é difícil, porque meu marido trabalhava também, ele arrendava terra e trabalhava fora. Então era difícil. Aí o que ele fizemos? Ela ficou 1 ano sem ir para a escola, que ela reclama até hoje. E aí depois foi todo mundo, porque daí teve ônibus, a gente conseguiu, a prefeitura, né, conseguiu pôr ônibus na estrada. Então você conseguiu educar seus 3 filhos lá no sítio até a vida adulta? Sítio, até a vida adulta, a Viviane veio para Tapetininga antes de casar. Antes de casar. Aí ela trabalhou nesse sítio mais 5 anos, mais ou menos, depois casou. E daí, depois da época das crianças e tudo mais, ela saiu da Estília e arrumou vários serviços. A Edilene ficou lá, na Campininha, casou e fez aí farmácia com a faculdade. E se formou e trabalha com farmácia lá na Campininha. O Edi Carlo gosta do serviço que o pai fazia, que bom, ele está no sítio. Que é no sítio, mas ele fez um concurso e passou, ele faz muitos anos que ele trabalha no posto de saúde também como motorista. Lá na Campininha. É. Mas cuida também do sítio. Cuida do sítio, ele planta, ele ajuda a plantar lá. É bom que vai ficar na família, pelo menos, porque é sempre bom, eu gosto muito de ouvir isso que você acabou de falar, que os filhos, pelo menos um, gostam da terra, né? O Edi Carlo é apaixonado pela terra. E ele quantos fala alqueires tem? É grande o Não, sítio? nosso sítio é pequenininho. Na verdade, assim, quando meu pai faleceu, daí ficou dividido a terra e a gente ficou com pouco. Nós temos acho que 6 hectares. Vocês eram em 8 irmãos? Na verdade, né, 7 irmãos, porque um já tinha falecido. Sim. Mas daí foi dividido entre os 8, né? 7. Aí, entre os 7, aí a gente, eu mesma, a minha parte, eu fiquei só quando eu morava com a minha casa. E a outra parte que ficou, a gente vendeu pro meu irmão, então eu fiquei com menos, 6 hectares e pouco, só que a gente tem. 6 hectares é bom, grande. É um sítio gostoso, é um sítio gostoso de morar, assim, se a gente for dizer assim, eu não saio. Você tá morando lá, então, Moro. Ai, que lindo. Amo aquele lugar. Tá certo que vocês dividiram, né? Mas vocês continuam unidos. Continuam, do mesmo jeito, unido, tem os meus irmãos, tudo tem as partes dele lá. E foi tudo na Santa Paz, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, nessas alturas, já vamos... aí você falou que você começou a trabalhar em Gatuba, né? Você não, em Gatuba não. Aí, na Campininha. O que aconteceu? Até no ano 2000, eu tirava leite ainda. Tá. Porque a minha mãe não aguentava de tirar leite, ela já é uma pessoa de idade, e eu voltei pro sítio. Sua mãe? Minha mãe e meu pai faleceram já. Aí voltei para tirar leite com para eles, porque toda a vida fui eu que enfrentava a mangueira. Era eu só lá, era a diva só na mangueira. Às vezes eles eram acostumados assim, os homens, o dia que chovia ou domingo, eles faziam reunião entre a turminha inteira lá, as famílias, e ficava conversando. Jogando conversa fora, enquanto você estava lá tirando leite na vaca. E eu tirando leite lá na E você não reclamava? Não, porque era gostoso, eu inteirava com eles, porque eu dava risada, eu conversava. Ficava todo mundo junto? Todo mundo junto. Então tá. Então, né, até eu tinha um tio, ele diz assim, chegou a hora da reunião lá perto da diva, vamos lá conversar perto da diva. Então era assim, e era muito gostoso, nossa, era muito bom. Aí, em 2000, minha mãe faleceu, aí essa parte assim, que foi muito difícil, daí eu deixei de tirar o leite, e daí porque no dia que ela se internou, chamaram eu para trabalhar de agente comunitário, que eu tinha passado num concurso, numa seletiva que tinha lá. Aí chamaram e eu aceitei, porque era uma coisa que eu gostava também, porque, nossa, eu amo cuidar de pessoas, eu gosto de conversar. Você está emocionada ou impressão? A gente se emociona. Daí chamaram no eu mesmo trabalhar. dia? Então, o dia que a minha mãe internou, dia 5 de julho, tinha chamado eu para... Ela ficou internada onde? Em Angatuba. Mas ela ficou só um dia, já faleceu. E daí... Coração?
ela estava com pneumonia, segundo o médico, só que eles não tinham descoberto. E quando descobriram, não deu tempo de fazer mais nada. Nossa. E olha que ela estava médico. Que coisa impressionante, né? Então foi assim. Aí eu deixei de tirar o leite e fui trabalhar de agente. Trabalhei 11 anos de agente comunitário. E você trabalhava onde lá? Lá na Campininha, mas só que eu fazia a parte do sítio onde eu morava. Mas era eu visitava, na saúde? Na saúde. Tá. Eu visitava 115 casas onde eu morava. Aí trabalhei esses 11 anos. Aí, de 2000 a 2011. Aí questão de política, aí a gente saía, né, fui mandada embora. Daí eu fui mandada embora em outubro e em novembro me aposentei. Saiu minha aposentadoria. Daí, mas, nossa, aquilo ficou um vazio muito grande. Sim, porque imagino. Eu fiquei, parece que sem direção. Eu levantava de manhã e parece que eu não tinha direção. Porque, nossa, como eu gostava de fazer o que eu fazia. E a turma gostava demais de mim, né? E por que tiraram você? Tiraram. Coisa não, eu até entendo que é questão política, mas eu penso assim, você, independentemente da política, você estava fazendo um trabalho muito bom. E a turma gostava demais. Eu agendava consulta, eu levava medicamento das receitas que precisava, remédio que o médico passava, as pessoas hipertensas, eu não deixava de visitar as puérperas, tudo, os idosos. Era muito gostoso. Mas você não ficou sem trabalhar muito tempo, eu aposto? Não, fiquei sem trabalhar, porque daí eu cuidava da Mas casa. Não teve depois ninguém que te chamasse de volta? Não, e daí parece que eu meio que decepcionei, sabe? Quando a gente se decepciona, aí fiquei em casa. Aí agora, voltando agora, chegando na política, acho que eu posso já falar. Já pode, eu ia perguntar assim... Aí você ficou sozinha. Quando que você começou a pensar na política ou pensaram de chamar? Na verdade, antes de eu sair, que mandou embora, o prefeito mandou embora, ele chamou eu em 2007, 2008, eu acho, para ser candidata a vereadora. Aí eu falei assim, eu estava faltando uma mulher, então vamos lá. Aí eu entrei, mas não consegui nada. Por quê? Na época foi meu irmão candidato, a minha irmã candidata, um amigo lá do bairro candidata e mais... Era 4. Só que dividir os votos. Daí eu até falei para eles, gente, vamos fazer uma. Vamos falar reunir a turma do bairro. Quem a turma do bairro achar que deve ficar de candidato, fica, e a gente vai trabalhar para ajudar você. Perfeito. Mas ninguém quis porque achava que eu ganhava, eu acho, não sei, porque eles falaram, não, assim também não dá, né? Mas não, porque todo mundo, as pessoas boas, né, que estavam lá, né, os candidatos, pessoas de família, pessoas boas. Então, para mim, tanto fazia. Quem ficasse, o que importava é que tinha alguém representando o nosso bairro. Claro. Né? Que é o bairro, como é o nome? Bairro do Laranjal. Isso, bairro do Laranjal. Daí saiu todo mundo, mas daí que eu nem trabalhei direito, porque... Mas aí dividiu, alguém ganhou? Ninguém. Porque dividiram os votos, separou. Daí agora, né, daí eu falei, nunca mais voltei, nunca mais eu ia fazer meu papel, né, de munícipe lá, eu votava, vinha embora, mas nunca mais, nem nada, porque não era muito assim. Sim. Embora nossa vida é política, né? Não, desde que nasce, né? Não tem como. E assim, tinha candidato lá, a gente até torjava, tomara que esse aqui ganhe, esse aqui não tá fazendo nada. Mas assim. Quantos vereadores são em Campininha? 9 vereadores. Quantos habitantes tem? Tem eleitor mesmo, acho que dá uns 3 mil e alguma coisa. Não, e o total de agora habitantes? Dá mais de 6 mil. Nossa, mas então tem bastante vereador, hein? Não chega a 10 mil habitantes? Não chega. Tem 9? 9. Uhum. Nossa, Itapetininga tem 160 mil, segundo o IBGE, na última medição, e a gente tem 19. 19? 19, então, se você pensar que proporcionalmente... Nossa, bastante. Bastante vereador no Campininha. Mas não, proporcionalmente Campininha está muito bem servida, né? Viu? Mas é que eu falo assim... Bom, mas e aí? Tudo bem. Aí chegou... Eu estava esquecendo da política, não estava. Daí entrou uma amiga minha, candidata, e a gente, lógico, eu quero muito bem ela, e a gente dava dando força, não assim de sair em campanha. Aí uma tarde, noitinha lá. Isso quando?
Agora, Nessa última. Nessa última. Daí... Do ano passado, de 2024. 24. Aí tocou o telefone, o celular, fui atender. Aí Dilene, mãe, ela... Cris Cardenas. Não, a Fran tá querendo que a senhora entre de candidata. Falei, pra quê? Aí ela falou, candidata, vereadora? Falei, Deus me livre, Dilene, nem não quero nem saber. Daí a Dilene falou, mãe, mas você que sabe, eu não quero forçar nada, mas é uma boa, agora não vai sair ninguém do bairro, de repente você tem chance. Claro. Aí eu falei, Dilene, não, é muito minha cabeça. Eu falei, acho que não. Bom, a Dilene, então tá bom, pense aí, mãe, a gente conversa. Aí fui na sala, eu falei com meu marido, daí falei, contei pra ele. Ele, e por que não? Ou não, você já tem. Aí, se você entrar, é bom pra você. Você gosta de sair, você gosta de conversar, você gosta de ajudar as pessoas, de repente é uma chance. Falei, Zé Carlos, para com isso. Só falei assim, né? Aí eu deitei, né? No dia seguinte... Falei, Pai eterno, o que eu vou fazer, né? Tem que pedir. Que eu vou, né? Aí Espírito Santo me ilumina, né? E eu já fui ganhando minhas orações. Outro dia eu levantei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou arriscar. Pensei, né? Acho que eu vou arriscar. Daí fui, conversei, tudo. Daí ela explicou como que era e tudo mais. Falou, eu não quero gastar nada. Já falei, eu não vou entrar no bolso de jeito nenhum, eu não quero gastar nada. Não, eu vou partir, ter um pouco de dinheiro. E daí a gente vai, o que for preciso e poder fazer, a gente vai fazer, né? Claro que não. Você sabe que não Qual partido você saiu? É republicano. Republicanos, que legal. Daí foi aquela correria de fazer papelada e aí trabalhar mesmo, que a gente trabalhou bastante. Eu pedia muito, saía, trabalhava para candidata a prefeito, que é a Francine, e trabalhei bastante. Do Republicanos. Aí trabalhamos mesmo, de sair, fazer visitas, tudo. Mas assim, eu pedia muito voto, porque eu queria que a Fran tinha Nossa, como que ela tinha coisas boas. Não ganhou. Ela não. Mas ela conseguiu levar 2 vereadores, o republicano lá. Você? Eu e mais o Júnior. Que beleza! Nós somos nós 2. E aí, e ela não conseguiu. Só que assim, que nem eu falei, nas campanhas que a gente fazia, aquelas, né? Eu nunca prometi nada. A única coisa que eu falava assim, gente, vocês me conhecem. Se eu entrar lá, se eu conseguir entrar lá, a gente vai trabalhar pelo povo. Eu esqueço do partido. Aí o meu partido é o povo, né? Que eles têm que trabalhar por eles. É isso daí. Porque, até então, assim, eu não gosto nem de falar muito de política. Você abraça que tipo de... O que significa ajudar o povo, assim? Como é que você... hoje, né? É seu primeiro mandato e já está só apenas 3 meses, né? Então, até nesse momento, qual que é a sua experiência? Como é que você está vivenciando esse início de mandato? Então, no início, para falar a verdade... Fala a verdade. Eu fiquei assustada. Mas assim, com os pés no chão, e quando eu falo assim de ajudar o povo, não é ficar dando as coisas bombejadas assim. Em primeiro lugar é fiscalizar. Ensinar a pescar, fiscalizar o executivo. Exatamente. Quem que é o prefeito? Qual partido que é o prefeito é do... Agora você me pegou, sabe que fugiu da ideia? PSD, acho que PSD. Tem o PL. Não estou bem, não consigo agora. Sei que número 15. 15 é MDB. MDB, isso mesmo. Aí, o que é o meu intuito político, na verdade, embora não falo assim que eu não sou política sendo política, né? Claro. Mas assim, a gente tem que dar a vara e não o peixe. Exato. Entendeu? E a gente busca, o que nós estamos com o vereador estão fazendo? A gente está tentando buscar emenda para ajudar a Campina. Porque, isso da emenda é muito bacana. Porque Campina do Monte Alegre está devendo muito. Eu não sei se eu posso falar. Claro que posso falar outra coisa. Claro, porque até o futuro prefeito agora, ele deu entrevista e ele está devendo bastante outro. O que governou deixou uma dívida muito, muito grande. Então, o que a gente precisa, a gente vai atrás do prefeito, ele diz agora no momento não dá para ajudar. E a gente está correndo atrás de emenda, então a gente foi... Então, nessa toada, eu imagino que eu a conheci por ocasião da inauguração do escritório político, escritório do povo, como o Vitão do Cachorrão chama, aqui em Itapetininga. E aí, ela é mãe da Viviane, que faz
Eu conheço há anos, porque ela frequenta o Clube Verã Soares. Todo dia de manhã a gente faz ginástica lá, e ela está sempre lá fazendo, depois ela vai trabalhar. E aí que eu conheci a Diva, me foi apresentado, e aí ela estava lá na inauguração do escritório do Vitão, e eu percebi essa proximidade. É uma impressão positiva? Realmente você tem uma certa proximidade com o Vitão? Então, até porque é do Republicanos também, sim, do Republicanos também, são, né? é isso que faz. Quando eu conheci a Cris... A Cris Cardenas. Isso. Ano passado também, né, que você conheceu? Então, ela foi lá para trabalhar para o Vitão. Não foi o ano passado, já um ano antes até. Porque ela estava trabalhando para ele entrar de Então, para ele entrar como deputado estadual. Exatamente. Sim. E ela foi lá em casa, mas até então eu via falar, mas não ligava aos fatos. Sim, sim. Aí ela foi lá e falou, não, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é uma pessoa que tem que estar, ele está com o povo, tudo mais. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos campanha e votamos tudo no Vitão, mas sem conhecer direito ele. Sim. Aí a Fran, quando a Fran perdeu nas eleições, ela falou, eu perdi, mas eu vou levar vocês pro Vitão lá. Vou levar. Falei pro Vitão, ela falou, nossa, mas nós votamos pra ele. Trabalhamos e conhecer o moço. Daí pegamos e fomos lá em São Paulo. Vocês foram lá na Lesp? Fomos, em dezembro a gente foi lá em São Paulo. Aí chegamos lá, nossa, ele fez festa com a gente, porque ele nos recebeu de um certo jeito que eu pensava assim, antes de chegar, como que eu vou me apresentar diante de um deputado? Jamais pensava que eu ia estar de frente com um deputado, entendeu? E mais ainda, eu pensava assim, poxa, eu acho assim que a gente vai chegar, a gente nem vai conversar com a gente vai conversar com alguém lá e já vai voltar embora, deixar as emendas que a gente levou lá para ele, que nada, ele veio, levou a gente lá dentro e conversou. Ele já liberou uma emenda? Já, liberou, pra lá. Foi rápido, ele já liberou 100 mil, agora tem a castração que liberou também 100 mil. Que beleza! Então, ele, olha... Nesses 2 anos ele conseguiu 100 mil ou mais ainda? Já. Então, aí você pensa numa pessoa que foi maravilhoso. Eu tive a impressão que eu não o conhecia pessoalmente, não conhecia mesmo. Conhecia de ouvir a Cris que falava dele e tal. Mas me passou uma impressão tão positiva de simplicidade, é isso mesmo? Isso muito mesmo. simples. Eu o convidei, inclusive, para fazer uma entrevista comigo. Ele é uma pessoa do povo de verdade mesmo. Verdade. A gente, só de ver o jeito dele, de olhar para ele, a gente já sente. Como é que você é Vitão do Cachorrão mesmo? Vitão do Cachorrão mesmo. Por que é Vitão do Cachorrão? Ele falou um pouquinho assim, que ele fazia lanche. Aí em Sorocaba, né? Faz ainda? Faz. Então até ele que convidou a gente para ir lá, né? Aí, e assim a gente ficou conhecendo. Daí, essa impressão é positiva, então, da simplicidade dele. Muito positiva, e a gente vê que o que ele faz com amor, na verdade. E eu acho mais bonito ainda é a maneira que ele se apresenta, primeiro palma para Jesus. Aquilo foi muito 10, muito 10. Então, eu achei muito, muito bonito, embora acho que somos igreja diferente, mas o Deus... Ele é católico? Ele é evangélico? Acho que é evangélico. Você é católico? Eu sou católica. Tá. Mas a gente profeta um Deus único, né? Um Deus não único. adianta que a gente falar que não, porque é, né? o mesmo Deus. E quem eu falo assim, sempre falo assim, nós, para professar essa fé, seja indiferente da religião, nós temos um Deus que ama a gente. Primeiro de tudo, né? Então a gente precisa sempre se dar as mãos, seja raça, cor, religião, o que for. Eu penso que a política, uma coisa que eu tenho gostado da política, de uns 2 anos para cá, sobretudo, essa questão da emenda impositiva. Isso. E eu tenho observado alguns políticos, eles estão saindo do salto, né? Então, porque até um tempo atrás, muita empáfia, o povo lá e eu aqui. Sim, então, assim, quando eu vejo pessoas, eu tenho visto alguns deputados estaduais, federais, que estão se aproximando, que estão percebendo que não adianta eles ficarem lá no topo e aparecer a cada 4 anos, que não está funcionando mais, ou funciona menos. Não funciona isso aí. Ou está funcionando menos, né? Tanto, sei lá. Em todos os setores. Assim, por exemplo, seja deputado, seja prefeito, o prefeito também tem que sair. O prefeito também. Porque de primeiro o que acontecia?
eu era criança ainda, e eu escutava meu pai falar assim, vieram hoje, daqui 4 anos eles voltam de novo. E era verdade. Sim. E era verdade. Hoje não, que nem a gente tem que estar sempre, né? No povo. Eu observo assim, que os gestores de hoje, os prefeitos, cada um do seu jeito. Sim. O prefeito Apetininga tem um jeito, ele é um pouco mais contido, ele já não é mais... Ele não é, por exemplo, como aquele de Sorocaba, o Manga, que é já mais extrovertido. Sim. Mas tem um jeito. Mas tem que estar perto do povo. Tem que estar perto do povo. De um jeito ou de outro tem que estar próximo. Porque... Como é que é o prefeito de lá? O prefeito de lá é muito legal também. Como é que ele chama? Ele, embora a gente foi oposto, né? Sim, mas que nem eu falei... Acabou a eleição, acabou. Eu falo assim, o nome dele é Marcelo, né? E ele é uma pessoa de povo também. E ele também conversa com as pessoas? Conversa com todo mundo. Ele é um empresário, se levar a turma para trabalhar, né? Era o trabalho dele. E ele conversa com qualquer um, ele recebe a gente com muito carinho lá no Eu achei muito bacana. Então, a gente tem muita amizade. Isso é importante. A gente tem muita amizade. Eu conheci ele desde... Mas o senhorita fiscaliza o executivo? Esquecendo agora a amizade. Vocês, a sua Câmara, consegue fiscalizar, ter uma fiscalização mais justa, não misturar as coisas? Sim, claro. Porque eu sei que quando tem alguma oposição lá, ou agora o prefeito conseguiu juntar? É que nem a gente está começando, que a gente está trabalhando de verdade mesmo agora, é de fevereiro para cá. Sim, muito pouco tempo, a gente tem até um resumo do que a gente está fazendo até agora. Mas a gente está tentando ter essa união para que a gente possa fazer um serviço bom, mas fiscalizando. Que nem o legislativo, fiscalizando o executivo. Porque se a cidade está com essa dívida toda do gestor anterior, já passou. O que vocês têm que fazer agora? O que a cidade tem que fazer? Dar conta disso. Não adianta ficar criticando, xingando. Não. Aconteceu, tem que fazer uma gestão séria, gastar menos para poder... E pensar no que vai gastar, na verdade. Como vai gastar? Porque, por exemplo, se não adianta nada, se eu vou ter X e vou gastar Y bem lá longe, né, que não tem como. Então, gente, nós lá, vereador, nós tem que estar junto, fiscalizando para não apanhar a perna maior do que eu passo, exato, né? Não dá. Mas a gente está sendo muito bem recebido também e conversando bastante com o prefeito. Eu acho assim que a vice também, né, que ela conversa bastante com a gente, mas assim, é que nem você falou, a gente não é porque tem essa amizade e a gente conversa. Tem que separar, porque senão... Tem que separar e a gente tem que fiscalizar. É mais difícil, eu acho. Mas assim, eu, da minha parte, eu sou a mais velha lá de todos os vereadores. Dos novos. Então eu falo assim que eu sou a mãezona de todo mundo lá. Mas assim, o que eu acho que eu devo falar, eu vou falar na frente. Você é presidente? Não, porque é o primeiro mandato seu, acho que ainda é muito cedo. O meu colega republicano também, que ele é o presidente da Câmara. Mas ele não é o primeiro mandato dele? É o primeiro mandato. E ele já é presidente da casa? Olha que beleza. E você é a vice-presidente? Eu sou vice-presidente. Gente, olha que legal. Mas que nem aí a gente conversa muito nesses encontros antes um pouquinho da sessão. Qual o dia que é a sessão? Segunda-feira. Toda segunda? Toda segunda-feira às 7 horas, às 19 horas é a sessão. Aberto, todo mundo? Aberto. As pessoas podem ir? Quem quiser ir pode ir. E a gente, né, tem livre arbítrio, pode entrar, não tem problema nenhum. Só não pode ficar falando, porque daí vira tumulto, né? Não dá, né? Mas pode participar, pode assistir, tem a live, né? Quem pode ir vai. E tem assim, live? Aí passa no Facebook, passa. Olha que legal. Então, e é muito importante que daí o que a gente faz? Um pouquinho antes a gente tem uma cozinha lá, a gente se reúne, senta, conversa. E eu já falo assim para eles, ó. A partir do momento que o povo acreditou e colocou nós aqui, não existe partido, nós temos que caminhar na mesma direção se nós quisermos que Campina Monte Alegre cresça. E olha, pode ter certeza que nós queremos uma Campina diferente. Fazer diferença mesmo. Fazer diferença. Quais as 3 principais demandas que você acredita que são as mais importantes para a Campininha, como vereadora? Nossa, lá, o que seria muito, muito, muito viável mesmo, sem gerar alguma
microempresa, alguma coisa para levar para lá para poder gerar emprego. Gerar emprego em indústria. Eu que a criançada de lá estuda e eles ficam assim meio que perdidos porque se quer trabalhar tem que sair para fora. Então ou vai para a lavoura ou vai, né, tem uma beneficiadora de batata e tem, né, é o que a gente tem lá. Mas qual que é a vocação? Então a vocação da Campininha não é o agro? É o agro. Mas então não seria interessante investir no agro? Pegar emendas então, para o agro? A gente pensa em microempresa, assim, que gere. Mas o que eu falei? A gente está começando, está engatinhando, na verdade. Sim. Aí a gente vai ver daqui para frente, a gente vai ver o que a gente pode se ajudar junto com o prefeito, para a gente poder falar. Não, e depois o que eu acho muito importante é que vocês não precisam ficar só com um deputado, vocês podem buscar emendas com vários deputados. Quantos postos tem lá? 1, 2? Posto de saúde? É um, por enquanto tá um, mas já vai inaugurar o outro, que é o PSF, né? Que eles fizeram. Campininha, vocês, quando alguém precisa do hospital, eles vêm para o Galope, aqui para Itapetininga, ou tem... Gatuba, porque tem tanta casa lá. Tem. É assim, lá funciona com o PSF, que é o médico da família, que é um trabalho que a gente faz de preventivo, né? Que já foi implantado bem já há bastante tempo. E agora se modernizou, melhorou bem mais. E tem o posto de saúde, vai até tem médicos, tudo, fisioterapeuta, tem lá no posto. Então, lá de Campininha. Sim, em Campininha. E quando a pessoa vai até a unidade que não está bem, que os médicos precisam de internação, precisam mandar para frente, eles mandam para Angatuba primeiro. Angatuba não deu conta, manda para Itapetininga. Sim, porque é mais perto, isso, né? E tem também, né, as guias que os médicos dão, por exemplo, se precisa de um neuro. Não tem neuro na Campininha. Mas tem em outros lugares, que nem lá, está sempre indo para Itapeva ou para Sorocaba, que eles enviam. Né, aqui a gente tem o AME, eu não sei se tem o AME. Então, o AME também, o AME lá, só que parece que agora está mais em Itapeva, a turma de Campininha parece que vai tudo mais para Itapeva. Mas, porque lá também tem o Hospital do Câncer, tem lá em Itapeva. Itapeva, eu não sei se já funciona. Tem. Tem, sim. Tem. E tem uma outra, tem uma Santa Casa também. Então lá é a Santa Casa e tem o AME, né, que é tudo interligado. Eu não sabia que tinha um AME lá. Tem. Nossa, o AME lá funciona bem? Funciona muito, muito bem. Meu marido precisou, levamos ele para lá, já operou, foi rapidinho. Olha que bem. Operou a catarata e já está marcado para o outro olho, já ficou marcado, já está, dia 23 ele vai de novo. E aí ele faz o AME lá ou para onde que lá mesmo que vai, a cirurgia? Lá mesmo? Só quando precisa, por exemplo. Meu coisa mais complexa. Meu marido ele tem Parkinson, sabe, ele treme. Aí eles falaram assim, se caso ele não conseguir se controlar, tremer muito... Está no início ainda ou não? Já faz tempo que ele já está se tratando já, né? Muitos anos. Mas só que estacionou, não é muito, sabe? Que nem ele está comendo bem. Qual a idade dele hoje? Ele está com 71 anos. Novo, né? Novo, ele já faz uns 8 anos mais, acho que uns 10 anos, que começou devagarinho, a gente já começou, vai atrofiando, né? Como é que ele só fica tremendo? Não, ele treme, o dele é treme. Não, eu sei, mas além de ficar trêmulo, tem pessoas que atrofiam tudo. Que atrofia, né? Mas ele não. Mas a gente levou... Faz físio, faz tudo. A gente levou ele tudo quanto foi lugar que falaram que tinha pessoas que curavam. Agora, voltando, você falou de duas coisas, faltando mais uma. Então, Então, eu falei de saúde, a educação. A educação. Até a gente está com um projeto de futuro cientista lá e a gente está querendo fazer um intercâmbio com a faculdade de lá, a UFSCar. Então, está mais próximo de vocês. Mas está pertinho, fica mais perto, só que passa o rio, daí já é Buri, né? Então, a gente entrou nesse projeto que era já de 4 anos atrás, que foi posto na Câmara lá, até assinar e tudo, e o prefeito engavetou. Aí, a que era a candidata a prefeita,
Ela na Eu estou época... tentando lembrar o nome do último prefeito, era o Tiago, né? Thiago. Era o Thiago. Tiago. Eu fiz entrevista com ele também. o Thiago. Então, daí ele engavetou, só que é ótimo para as crianças. Essas crianças, se a gente conseguir agora, só que aí, fui atrás do prefeito, eu sou muito insistente. Aí a Francine, né, que era, como diz, a candidata a prefeita, ela falou: olha, Diva, se eu não, às vezes a gente não sabe como que vai ser, mas se eu não ganhar, esse projeto está nas vossas mãos, você trabalha para acontecer. Aí peguei firme, E qual que é a ideia do projeto? Então, e esse projeto são as crianças fazer a parceria com a faculdade, aonde o professor, eles vão dar uma aula e até, como que eles falam? Eles têm um nome lá que eu não lembro agora. Essas crianças entrar e querer fazer uma faculdade, eles saem de lá para entrar na faculdade, e faculdade de graça. Olha que legal. Então, eu estou fazendo muito empenho com esse projeto. Mas aí vai começar, vai começar para quem já está no ensino médio? Ou Não, no fundamental. Desde o fundamental? Ele quer pegar o quarto ano, a quarta série, se for possível. Porque ele falou que daí ele trabalha com essas crianças e ele tem certeza que essas crianças vão em frente. Que daí vão ter quarto, quinto ano, sexto ano, sétimo. Daí, e esse tem um custo, né? Anual é 45. Nossa. E aí eu fui atrás do prefeito e falei: ai, Diva, um projeto muito bom. Levei o professor Fábio lá. Você pode ir atrás de uma emenda. Mas então, já corri, já fui lá atrás, então, tô torcendo. Se não conseguir, vai com outro. Ó, não mas vai. daí a gente pensou na verba impositiva também, né? Mas claro. Só que esse ano pra nós não tem essa verba. Só ano que vem. O ano que vem, daí você vai receber, mas só vai usar o ano que vem. O ano que vem, da minha parte é pra isso. Porque você tem que colocar, acho que metade na saúde. A metade na saúde e a metade, né? Mas ou saúde ou educação, né? Pelo tanto que falaram que talvez venha, então dá tranquilo para pôr a metade e a metade pagar. Porque 45, pense bem, que eu falei assim, abrange 3, 4 escolas, uma coisa assim que ele falou, ele explicou lá. A gente conseguir essas crianças na UFSCar lá para eles prepararem essas crianças. Maravilha, hein? Muito bom. Esse projeto nós não podemos perder. Eu penso que assim, você falar a verdade, você nunca vai precisar lembrar o que será que eu falei mesmo. A verdade é sempre a verdade. Você não vai ficar inventando onda. Porque se você mente, se você fala se acontece uma situação e você inventa uma situação, vai passar um tempo, você não vai lembrar. E tem mais ainda. Se você fala a verdade, você sempre vai... Não vai ter versão, né? Você nunca vai mudar. É aquilo que falou. E pronto, não tem que ter medo. Não, será que vai aparecer? Depois vai falar, daí vão descobrir que eu menti. Mas você não vai estar descobre. Então, pois jovem eu deixo isso, né? Seja verdadeiro, estude. O estudo. Nunca pense em entrar nas drogas, porque as drogas acabam com qualquer família, acabam com qualquer ser, né? Eu falo sempre assim, quem entra nesse mundo das drogas, ou vai para preso, ou vai para o cemitério, né? Não tem muito jeito. Não entre jovem, estude, pense na sua moral, na sua dignidade, na sua família, na sua formação, e seja o futuro, né, do amanhã. É isso que eu deixo para os jovens. E assim, participe, vá na Câmara. Você sabe que a gente aprende tanta coisa, eu tenho ido direto na Câmara. E aí eu fico observando, e você vai observando os seus vereadores. Você vai observar, não, isso é bacana, ou essa aqui não sei não, mas não sei. Você vai tirando, você ao longo do tempo, você vai formando uma ideia de cada vereador, você vai tendo uma ideia do prefeito, você vai formando a sua opinião indo na Câmara. Você não precisa ficar, porque eu vou, a Diva falou isso e tal, não sei o que tem lá. Mas será que ela falou isso mesmo? Ou você vai ao vivo, ou você assiste ao vivo. Mas é importante. Porque eu falo assim... a gente aprende, viu, Diva? Eu falo assim que os jovens, eu não sei, eles estão tão desgastados, né? Eu não sei se é a palavra certa. O entusiasmo dele pelos estudos já está... Não tem. Então, lá para os meus netos, eu tenho uma neta de 16 anos, até fez ontem, e esses dias, um neto de 14, eu tenho 7 netos, na verdade, já. Mas eu estava conversando com esse de 14, e ele falou para mim, vó,
Não estou muito entusiasmada com Mas esse eu tema. acho que foi um erro da nossa legislação impedir que o jovem de 14 anos trabalhasse. Nossa, isso não tem nem... Porque eu digo, tem esse gap, essa distância dos 14 aos 16, é um período crítico de formação de caráter. Aí o garoto e a garota dos 14 aos 16 fica fazendo o quê dentro de casa? Então, agora daí eles ficam nas escolas, na hora integral, lá no Campinas. Mas é integral até que hora? Até 4 horas. Então. E daí depois... Mas daí... Aí o pai que trabalhando, a mãe trabalhando, eles ficam até... Eu falo com toda a minha, né, franqueza mesmo. Eu acho assim, o governo está dando pé de mês para... Eu acho que é um erro, gente do céu. É um erro, sabe por quê? Eu não sei, tô falando como vó, que eu tenho... As crianças, não todos, mas que nem a minha neta lá mesmo, assim, R$200, o que tá R$200? Mas eles não recebem agora, né? Eles já estão recebendo. Não, já. mas não é uma caderneta de poupança pro final do ano? Não, daí tem no final do ano quem passa, pelo menos o que tá. A minha neta já recebe R$200. Mas ela recebeu? Recebeu, ano passado ela recebeu. Eu tinha entendido que ia ficar, juntar pra ficar... Agora esse ano não sei se eles já receberam. O ano passado eles receberam sim. Mas assim, eu ouvi dizer que eles só cortando um pouquinho, que nem não poderia ser proibido uma criança de 14 anos trabalhar. Por quê? Porque eles vão ter dignidade e saber, não, para mim ter uma coisa eu tenho que trabalhar. É meu suor e aí dignifica. E do que deixar as crianças na rua, né? Os pais vão trabalhar. Hoje, eu não sei se você pensa assim, mas a senhora, sei. Você. Aí eu penso muito assim que as mães e os pais hoje eles trabalham fora para dar o sustento, para manter a criançada, na verdade, né? Porque hoje, se os donos trabalhar, e por exemplo, se tiver que pagar aluguel, não tem como viver, né? Não tem como viver. Então, deveria, assim, as crianças poder ter aquele servicinho, né? Que ganhasse pouco, mas não, esse aqui é meu, esse aqui eu estou ajudando meu pai na minha casa. Nós, lógico, lá atrás, o que nós fazia? O meu pai, nós ia para a escola, depois que nós chegava, a gente tinha tarefa. Eu ia para a cozinha, limpar a cozinha para minha mãe, o meu irmão ia carpir com meu pai, ou fazer o que o meu pai estava fazendo, né? Então era assim a nossa vida. E era gostoso, a gente dava valor. Chegava tarde, dava tudo contente. A gente tinha responsabilidade. Exatamente. Desde cedo. Então as crianças de hoje, o que né? Não estou discriminando ninguém, de jeito nenhum. Mas a criançada hoje, eles ficam muito sozinhos. Perdidos, eu acho. Né? Perdido mesmo, assim. Não sabe aonde agarrar, por quê? Minha mãe, onde minha mãe? Minha mãe está trabalhando. O meu pai também está trabalhando. Ele está trabalhando também. A criança vai para a creche e já fica com aquele, né? Um pai hoje deveria o que fazer? Ter um salário digno, onde pudesse criar seus filhos. Para a mãe ficar cuidando, não precisava nem ter creche. No meu ponto de vista, não precisava nem ter creche. Por quê? Eu acho assim, uma mãe, é gostoso ter aquele contato, aquele calor humano com o filho, né? Então... Embora ajuda, claro que ajuda, porque todo mundo tem que trabalhar. Mas se um pai tivesse o seu salário digno, onde pudesse cuidar dos seus filhos, né? Chegar ao fim do ano, vamos até fazer uma viagemzinha, não seria legal? Não teria essa burocracia das creches, esse gasto que tem muita creche, e as mães levando as crianças até nem sem querer levar nas creches, mas sendo obrigada a levar, porque tem que trabalhar. Então é isso daí. Eu acho também que essa questão dos 14 aos 16, e acho que o fato de você dar um dinheiro pro filho estudar é admitir, na minha modesta opinião, quando o governo dá dinheiro para a criança, para o adolescente estudar, significa que o pai e a mãe fracassaram. O pai e a mãe fracassaram como educadores. Exatamente. Porque o educador, o pai e a mãe, não precisa ser rico para educar bem. Claro que não. O que precisa é ter autoridade. Quando você tira a autoridade do pai, se você dá dinheiro pro meu filho ir para a escola, significa que eu não tenho autoridade. Não tenho autoridade mais para mandar meu filho para a escola. E não tem mesmo. E tem mais ainda. Ou não é? Tô errado? Hoje, educar filhos, se a gente... Claro, eu sou contra espancar filhos. Sim. Ninguém, eu acho que isso aí é crime mesmo. Mas
Chama atenção, botar chamar de castigo. atenção, punhar de castigo. E de Tirar o repente, celular. viu? E de repente até umas varadinhas com amor é melhor que A Havaiana tá aí, né? É uma... não é? Uma varadinha, sabe por quê? Pega a Eu chinela falo assim, havaiana eu falo e assim, tira. olha, o pai que educa, né, não vai visitar um filho na cadeia. Não. E hoje estão tirando a possibilidade de um pai educar um filho. Porque se o pai grita e o filho vai lá e fala assim, o meu pai bateu, ele acredita e o pai é processado. Vai Não no é? conselho tutelar. Então Exatamente. você perdeu, então de uma certa forma foi perdido essa autoridade paterna Foi, e materna foi. e da escola também. Também. Porque também. o professor também não pode falar nada, o diretor Olha, não pode falar nada. eu tiro o chapéu para os professores, Eu o que também. eles enfrentam, É o que eles difícil. enfrentam na escola, gente. Os professores não estão tendo autoridade. E se abusar não, já apanha, né? Os professores já apanham na escola. Não é assim que está acontecendo? Isso, não, é difícil. Isso é aí, difícil, quando pra gente é falar difícil. coisa pior, que já até matar. É Né? difícil. Eu me lembro que quando eu era pequena, tinha lá uns 8, 9 anos, virou, mexeu, eu pegava piolho. E a professora mandava um bilhetinho, ó. A Cristina está com piolho. Aí minha mãe, naquela época, tacava Neucídio, botava um negócio e ficava aquele fervo na cabeça. Hoje você não pode, hoje a escola é proibida de fazer isso. Por que é proibido hoje? Porque a mãe pode interpretar de uma forma negativa. Sim. Porque está falando que significa que meu filho, que eu não cuido do meu filho. E não é isso. A minha mãe achava... E minha mãe olhava a cabeça da gente direto. Mas pegava e me passou. Minha mãe morria de vergonha como que escapou? Morria de vergonha. E as crianças chegaram a pegar piolho e eles chegavam da escola. Não tem problema de falar, porque isso aí foi mais natural. Normal. Minhas crianças chegavam da escola, eu Aquele cabelão meu. Nossa, aí punhava eles sentados aqui deitando. Agora a gente vai. Catava os boi, minha mãe falava de boi. Eles queriam brincar, enquanto não vê se vocês estão com piolho ou não. Porque eu morria de medo. Minha mãe tinha medo e vergonha. É lógico, né? Então, mas a outra coisa, isso aí a gente viveu. A minha mãe fala. Outra coisa que minha mãe nunca, meu pai também. Quando a gente chegava chorando em casa, eu tinha 7, 8 anos. Ia chegar chorando em casa, o que aconteceu? Porque o menino brigou comigo, quero saber. Vocês resolvam. E quando chegava o bilhetinho da escola, porque a Cristina e eu tinha feito arte lá, você acha que ia lá reclamar da diretora? Não! Apanhava. Não, apanhar não digo que meu pai não batia assim, mas não passava pano, não, botava de castigo. Mas então, assim, o que o professor, ele era tão respeitado quanto os pais. Sim, isso mesmo. A gente respeitava muito qualquer coisa que levasse para casa, o bilhetinho e tal, tudo, não passava pano, não. E eu fui dessa, né, a gente foi dessa época mesmo. Mas quando a gente tinha, eu era meio assim, sabe, meio violenta, não violenta assim, não levava essa flor para casa, né? Teve um dia que eu briguei na escola, mas eu briguei de bater mesmo no menino. E quantos anos você tinha nessa época? Eu devia ter o quê? Uns 9 anos, eu era nova ainda, mas aí, nossa, e aquela época que se falasse que estava namorando, de morrer de medo dos pais, né? E o menino falava que estava namorando comigo, né? Nossa, mãe do céu. Com 9 anos. Com 9 anos. Eu peguei uma birra desse menino. Para de falar assim, porque senão você vai apanhar. Eu falo, para que você vai apanhar. Ela tá namorando comigo, perto da criançada. Aí eu catei esse menino, precisaram acudir, porque eu acho que eu ia, sei lá o que eu ia fazer com o menino. Mas bati com vontade. Aí termina o 4º ano, nem tá alfabetizada, infelizmente. Mas eu acho que a gente não pode desistir nunca da educação, das crianças, dos jovens. Eu acho que a prioridade tem que ser a educação de nós, adultos, nós já que passou da terceira idade para lá, já incentivar, estudo. Porque hoje nós não somos nada sem estudo. E vocês vão ser os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos governadores, presidentes.
E a gente quer ter gente porreta. Porreta mesmo. Então eu acho que a gente já está indo embora. Eu quero agradecer. Você gostou? Adorei. Não sei se eu falei alguma besteira, mas eu gostei muito. Não, se a gente falou, Eu tá falei, bem falado, eu falei da maneira simples que eu sou, mas assim, de todo o coração. Mas assim tem que ser. Gente autêntica, né? É tudo. E deixo um abraço pro público, né? Não sei quem vai assistir a gente, quem tá você vai compartilhar alguma, você vai compartilhar, vou falar pra Vivi, compartilhar o link da entrevista. Então a gente... E é isso aí. Eu acho que a gente tem que sempre estar falando dessas verdades e voltando a vida mais para trás, que é uma vida gostosa. Eu falo que nós era felizes e não sabia. Eu fui feliz e sabia porque eu amava a vida que eu levava, embora fosse uma vida até às vezes até de sacrifício, porque não era fácil bardear lenha na cabeça, bardear água na cabeça, para os porcos que o pai tinha. Mas tinha fartura, era uma coisa de fartura. Tinha fartura. Eu lembro, só antes de terminar, assim, a minha mãe, eu não gostava de sopa de repolho. A gente não saía da mesa enquanto não comesse a tal da sopa de repolho. E eu já vou falar uma outra coisa que eu não gostava, mas não gostava, que a minha mãe obrigava. Então ela fazia comida para levar na lavoura para meu pai. Ela fazia as marmitas e levava, né? Meu pai nem vinha almoçar na casa. Aí, e a minha mãe era assim, vai comer alguma coisa até a gente fazer almoço. A gente leva e come lá na roça com o pai. Aí ela dava aquelas pirão de feijão, ela amassava e fazia uns pirão de feijão. Ela fazia eu comer, mas eu detestava feijão. Eu nunca comi esse pirão de feijão. Dava ânsia em mim, sabe? E hoje? Eu não como feijão, não como feijão. Não, só gostava. Mas se for um grão de feijão no meu prato, eu solto. Olha que coisa. Solto tudo, arroz, macarrão, né, que a gente gosta, é assim, é a nossa vida. Então eu te desejo toda sorte. Obrigada. No seu mandato, que você faça um bom mandato, que você continue ativa e fiscalizadora e lutando